Começando o nosso especial Além do Frame, onde a gente vai discutir 3 pontos muito legais. O de hoje é como as histórias são contadas. As histórias são todas iguais ou elas têm estruturas e possibilidades diferentes? A gente vai discutir isso tudo aqui. Se você ainda não está sabendo da novidade, na última sexta-feira eu avisei todo mundo que eu iria lançar o meu curso de cinema, que é o Além do Frame. E então eu decidi trazer aqui para vocês conteúdos que mostram o que é esse curso, afinal de contas, mas claro, já trazendo para vocês ferramentas, coisas que vocês vão poder utilizar na vida de vocês a partir de hoje, na hora que vocês forem assistir um filme, vocês vão poder ampliar sua visão de mundo, aprofundar a sua experiência com o cinema. O tema de hoje é um que eu adoro, não à toa vai ser o primeiro módulo do meu curso, que é justamente as estruturas por trás de uma história. As histórias são construídas, afinal de contas, por que elas funcionam? Eu não sei como vocês se relacionam com as histórias e o cinema, mas eu acredito que as histórias são uma ponte entre todos nós. A gente se comunica através de histórias o tempo inteiro, vocês já pararam para perceber isso? Não é só com o cinema, mas nas nossas relações. A gente troca ideias através de histórias. E muito antes do cinema existir, as histórias já eram contadas em várias artes diferentes. E também quando o próprio cinema nasceu, os inventores do cinema não sabiam ainda o que era aquilo, eles não sabiam que existia um potencial para criar ficção. Foi só depois, com Alice Guy Blaché e com o Georges Méliès, que as histórias começaram a ser construídas, serem contadas, e aí a linguagem cinematográfica foi avançando a um ponto em que você tem as estruturas por trás de um filme e também toda a linguagem cinematográfica focada justamente em te propor uma jornada, te propor uma experiência. E é claro, nem todos os filmes estão ali para te propor necessariamente uma história, alguns só vão te propor uma experiência mesmo. É aquele tipo de filme que quebra muito de um design mais clássico. E é justamente desse design mais clássico que eu quero conversar aqui com vocês, que é a jornada do herói. Para quem não conhece a jornada do herói, essa é uma ferramenta muito interessante para a gente começar a identificar como as histórias vão repetindo certas estruturas, repetindo certos arquétipos, e tudo isso potencializa muito o nosso olhar, porque a gente consegue identificar ali naquele filme que caminho ele está nos levando, que tipo de narrativa aquele universo está nos propondo, e isso vai aumentando cada vez mais a nossa experiência com o filme, logo a gente se conecta ainda mais com aquela obra. Como eu dediquei muitos anos da minha vida à arte do ator, eu sempre me interessei muito pelas estruturas que as histórias eram contadas, tanto no teatro, na literatura e no cinema. Existem várias possibilidades de se contar uma história e é exatamente por isso que é tão interessante se debruçar sobre a jornada do herói, para entender ali os caminhos que acabam se repetindo ao longo da história. Para quem nunca ouviu falar da jornada do herói, ela é uma forma e não uma fórmula, e existe uma grande diferença entre as duas que a gente vai aprofundar aqui no vídeo de hoje. A jornada do herói, como a gente conhece, começou a ser trabalhada pelo professor Joseph Campbell no livro O Herói de Mil Faces. Esse é um professor que tem vários e vários livros que se dedicaram justamente a perceber as repetições entre estruturas de histórias e também os arquétipos. Os arquétipos são os tipos de personagens e as personalidades por trás de cada um deles. E foi justamente nesse trabalho da mitologia mundial que ele foi percebendo essas repetições. Mas a jornada do herói, que muita gente conhece, que tem 12 passos, né? São 12 estágios ali, ela é uma jornada que você vai encontrar no livro A Jornada do Escritor, do Christopher Vlogger. O trabalho do Christopher Vlogger foi justamente se debruçar sobre todo o trabalho do Joseph Campbell e trazer aquela linguagem, que era uma linguagem mais dedicada para a mitologia, para o cinema. Ainda que o próprio Joseph Campbell já tenha sido extremamente influente na história do cinema, inspirando pessoas como George Lucas, por exemplo, a contar histórias, é no livro do Christopher Vlogger que você vai encontrar uma espécie de resumo que se encaixa na estrutura do cinema como a gente conhece hoje. Ele até pensa nessas estruturas com o tempo de páginas de roteiros, com a estrutura dos 3 atos, né? Então é um lugar bem legal, tanto para quem quer contar histórias, né, para quem quer escrever roteiros, mas também para as pessoas que adoram histórias e querem entender melhor como elas funcionam. Super recomendo essa leitura para vocês. Mas afinal de contas, o que são esses 12 passos? Que tipo de jornada é essa?
Eu poderia trazer para vocês vários exemplos de filmes diferentes que acabam repetindo, né, essa jornada do herói, mas eu decidi trazer um filme só, porque aí a gente consegue fixar o nosso conhecimento aqui e vocês já conseguem aplicar isso em outros filmes. Eu poderia trazer mais filmes, mas isso a gente vai aprofundar lá no Além do Frame mesmo. O filme que eu trouxe pra vocês é o Matrix. Eu não sei se vocês já assistiram ao filme. Hoje, quando eu tô gravando esse vídeo, ele está disponível lá na Netflix. Mas Matrix é um filme que bebe, assim, sem pedir licença, da jornada do herói. Qual é a estrutura base por trás da jornada do herói? Vocês conseguem, ao invés de pensar nos 12 passos, começar a imaginar apenas 3. Toda história começa em um ponto inicial, onde uma espécie de conflito ou desafio será desenvolvido, e aí na segunda parte dessa história você vai ter toda essa trajetória acontecendo, e na terceira parte você tem um retorno. A estrutura de 3 atos, em vários e vários livros de roteiro você vai encontrar essa estrutura como o conflito é proposto, o conflito é desenvolvido e o conflito é resolvido no terceiro ato. Então, primeiro, segundo e terceiro ato. A jornada do herói não é diferente, mas ela traz alguns outros estágios que são super importantes e acontecem em Matrix. Dentro da jornada, os filmes começam em um lugar comum, ou seja, você tem essa divisão, né, entre o mundo comum e o mundo especial. Dentro do lugar comum, a gente encontra o protagonista ou outros protagonistas. No caso de Matrix, nós começamos o filme sendo apresentados a um universo estranho, porque a primeira sequência do filme é com a Trinity. Então a gente já descobre que aquele filme não se passa em um mundo convencional, até mesmo pelos golpes que ela dá e como ela lida com a própria gravidade. Só que logo na sequência somos apresentados ao Neo, e a gente não entende muito bem se aquele foi um sonho do Neo ou alguma coisa do tipo, mas o que a gente já percebe logo de cara é que ele não tem nada de especial na sua vida. O Neo, na verdade, está em uma vida dupla. Ele é o Sr. Anderson de dia, onde ele trabalha numa grande corporação, visivelmente o personagem não gosta daquilo, e à noite ele é o Neo, que é um grande hacker. E ele está em busca de respostas, ele quer entender, afinal de contas, quem é o Morfeu, o que é a Matrix, o que está por trás dessa história toda de Matrix. E logo nessa parte a gente já vai para o segundo estágio da jornada, que é o chamado para a aventura. Esse chamado acontece de 2 formas, tanto com a Trinity avisando o Neo que ele está em perigo e que alguma coisa bem importante vai acontecer, e também, é claro, com os agentes indo atrás do Neo no seu trabalho. E aí logo depois o terceiro estágio é a recusa do chamado. O que seria a recusa do chamado dentro de Matrix? O Neo, ele é guiado pelo Morfeu para fugir ali do escritório, e aí ele está do lado de fora de um prédio em determinado momento, e o Morfeu fala, você precisa pular, você precisa ir para o outro lado. E ele recusa, claro, com medo de morrer. Nesse momento ele é preso. E aí, bem depois desse momento que ele é preso, ele é grampeado ali por um robô estranho, só que ele não sabe se ele está sonhando ou não. E ele recusa mais uma vez quando ele entra no carro com a Trinity e outras pessoas da tripulação. Quando uma delas aponta uma arma para ele e diz, levanta a camisa. Ele se recusa a levantar a camisa e quase sai do carro. Só que a Trinity convence ele a ficar com qual argumento? Você precisa ficar, porque você já conhece aquele caminho. Esse caminho aqui você não conhece. Depois dessas 2 recusas, ele acaba aceitando e aí ele encontra o mentor. O encontro com o mentor é o 4º estágio dentro da jornada. E aí o mentor dentro de Matrix é super claro, é o Morfeu. O Morfeu, ele tem esse papel não só de convidar o Neo a entrar no mundo especial, mas também depois desenvolvê-lo dentro desse mundo. O mentor, ele pode ser de tudo. Muita gente acha que o mentor, e com todos os arquétipos, né, eles têm grandes variedades, mas é legal explicar isso através do mentor. Muita gente imagina que o mentor dentro da jornada, ele vai ser um personagem como Obi-Wan Kenobi apenas. Mas na verdade o mentor pode ter várias facetas e elas nem sempre são positivas. Como por exemplo em Silêncio dos Inocentes, o Hannibal Lecter, ele é o mentor da Jodie Foster, porque ele é um serial killer e ele ajuda ela a encontrar outro serial killer. Então percebam que dentro dos arquétipos, eles podem ir para vários caminhos diferentes. E é por isso que não é uma fórmula, é uma forma. E a gente sempre precisa ficar atento às variações. Tem um detalhe bem legal sobre arquétipos que eu falo no final do vídeo aqui. Depois que ele encontra o Morfeu, o que ele precisa fazer? Ele precisa escolher entre a pílula azul e a pílula vermelha. Uma representa o mundo que ele já vive e a outra representa o mundo especial, onde ele não vai poder voltar atrás. O que ele decide fazer é tomar essa pílula. E logo depois desse encontro com o mentor, a gente entra no 5º estágio, que é a travessia do primeiro limiar, que é esse momento
onde o personagem sai do seu mundo comum e entra no mundo especial. Esse é o momento em que o Neo descobre o que é a Matrix. Ele descobre que na verdade estava vivendo uma simulação. Então, como ele estava vivendo a simulação, ele tem aquele choque de entender tudo o que aconteceu com a humanidade. O homem perdeu para a máquina. Então, ele tem esse primeiro choque. Essa travessia do primeiro limiar nem sempre vai ser positiva para o personagem. Muitas vezes vai gerar um estranhamento. E em filmes onde a gente tem um protagonista, várias e várias vezes, nós como público, estamos tendo a mesma experiência que o protagonista. Somos apresentados as ideias na mesma ordem que o protagonista está sendo, e é exatamente por isso que a gente acaba se relacionando mais e mais com eles, até mesmo quando o protagonista não é uma boa pessoa, como no caso de Scarface, por exemplo. Depois do quinto estágio, a gente vai para o sexto, que é o momento de provas, aliados e inimigos. O que é esse momento dentro de Matrix? É quando o Neo começa a treinar com o Morfeu, ele começa a aprender diversas habilidades, ele vai começando a entender o que é esse mundo especial, ele também é introduzido aos outros integrantes da nave, então ele vai percebendo quais são os seus aliados, ele descobre sobre as sentinelas, né, que são os inimigos que estão em volta daquelas pessoas no mundo real, e ele também sabe mais um pouco dos agentes e ele é apresentado ali, né? O público começa a sacar antes do próprio Neo, porque tem uma mudança de informações ali, a gente descobre que tem um traidor dentro daquela equipe. Então é nesse estágio do filme que essas informações são apresentadas, porque elas serão muito importantes no decorrer da história dentro da jornada. E aí nós temos a aproximação da Caverna Secreta, que seria chegar muito próximo ali de um ponto central da história, um ponto que, digamos, todos nós estamos esperando, né? Porque o primeiro ato de um filme, ele tem essa sensação de introdução, apresentação do que vai acontecer. E já no segundo ato, a gente começa a ver as coisas serem desenvolvidas. A gente tem o estágio da aproximação da caverna, que seria esse momento de as coisas vão começar a acontecer. Dentro do filme é justamente o momento em que o Neo encontra Oráculo e aí ele descobre que não é o escolhido. Isso é super importante, né? Tem essa mitologia ainda por trás de Matrix, onde o Neo ele é o escolhido ou ele não é o escolhido, né? Isso também traz mais um elemento para o filme que é super interessante. E ali ele descobre que não, e ele descobre que a vida tanto dele como a do Morfeu está em risco. Um dos dois vai morrer, e quem vai escolher isso é justamente o Neo. Então é toda essa preparação, e aí logo depois a gente tem a traição, a gente tem uma grande parte da equipe sendo assassinada pelo traidor, e no fim das contas o Morfeu é capturado. E aí a gente chega no oitavo estágio, que é justamente a provação central, que seria no caso do Neo, que ele vai resgatar o Morfeu. Esse momento de resgate do Morfeu, onde tem aquela cena magnífica dentro de Matrix, né, uma superação para resgatar o Morfeu. É esse momento importante. E aí existe a recompensa. E o que seria a recompensa? Não só o resgate do Morfeu, mas também todos os personagens à sua volta entenderem que ele é o escolhido. Mas o Neo ainda não se reconhece como o escolhido. E depois do nono estágio, que é a recompensa, a gente chega no décimo estágio, que é o caminho de volta. E o caminho de volta não costuma ser fácil. E dentro desse momento no filme, o que acontece? Tanto o Morfeu como a Trinity conseguem voltar, mas o Neo não. E aí ele precisa enfrentar os agentes. E aí já começa um momento de grande transformação do personagem, porque ele enfrenta o Smith ali e vence por poucos segundos. Ele descobre que realmente não vai ter como. E aí ele começa a fugir. Essa é a tentativa de caminho de volta do Neo. E o que acontece? Ele é assassinado. Ele morre. E aí a gente vai para o 11º estágio, que é justamente a ressurreição. Nesse momento de ressurreição, claro, o personagem passou por uma grande transformação. E no caso de Matrix, ele literalmente volta à vida. Logo depois que ele descobre que a Trinity estava apaixonada por ele, ela beija ele, aí tem esse momento super romântico dentro da obra. O Neo volta, e quando ele volta com um poder, ele destrói um dos agentes, né, o Sr. Smith, e aí a gente vai para o 12º estágio, que é o momento do retorno, onde o personagem está completamente transformado, ele não é mais o mesmo, e agora ele volta, né, com uma recompensa, uma espécie de poder ali diante da obra. No caso do Neo, ele já descobriu o que é a Matrix, ele voltou com uma visão diferente, e ele finalmente é o escolhido.
Olha só que interessante, né? Pensar nessa jornada. Vocês vão identificar isso em várias histórias. Senhor dos Anéis, Harry Potter, Batman e muitas outras histórias que não necessariamente têm um grande escolhido ou um super-herói como o Homem de Ferro. Se você pega o filme Her, por exemplo, ele passa por toda essa trajetória do mundo comum para o mundo especial para conseguir superar o término de um relacionamento, que não é o término com a Scarlett Johansson, com a voz da Scarlett Johansson, mas sim o término do seu antigo casamento. Com essa nova relação, ele começa a ter uma visão diferente sobre a sua própria vida. E você vai ter vários filmes que passam por isso, vários filmes que têm justamente essa jornada. Mas ela não é única, ela não é a única opção. Se você pega filmes como Persona, 8,5, você vai perceber que eles não seguem esse tipo de estrutura. Mas a grande sacada é a seguinte: dentro da jornada do herói, tanto no livro Herói de Mil Faces, como no livro A Jornada do Escritor, nenhum dos dois, nem o Joseph Campbell, nem o Christopher Vlogger, falam que os filmes precisam seguir todos esses passos à risca. Na verdade, como uma forma e não uma fórmula, o que você vai sempre encontrar é um desses momentos dentro de um filme. E eles te incentivam, caso você queira escrever uma história, a quebrar essa estrutura, a não seguir necessariamente os 12 passos. O próprio escritor Dan Harmon, que tem até um vídeo aqui no canal falando de Rick and Morty, ele fez uma Story Circle que tem 8 passos, mas segue também essa estrutura, porque essas estruturas elas estão no nosso DNA. E aí a gente encontra os artistas quebrando isso, como Godard fazia isso super. Só que como ele quebra? Justamente entendendo a lógica clássica. Não tem como você criar algo teoricamente novo sem conhecer o que veio antes. E é por isso que é tão interessante analisar a jornada do herói. E, inclusive, os arquétipos, eles representam características. Eles não são personagens em si, porque os arquétipos, eles trazem um pouquinho também do nosso psicológico. Então você tem o herói, você tem o mentor, você tem o camaleão, você tem a sombra, você tem vários e vários arquétipos que trazem qualidades da nossa humanidade dentro dos personagens. E aí por que quando um vilão tem alguma qualidade de herói, a gente considera aquele personagem tão interessante? Justamente por ele ter dentro de si vários arquétipos. É um personagem complexo e você encontra isso no cinema ao redor do mundo inteiro. Mas você pode estar pensando, eu nunca vou conseguir ler um filme dessa forma, eu não vou conseguir identificar essas questões, ou até mesmo por que elas são tão interessantes. Como vocês já sabem, o cinema mudou minha vida em determinados momentos, ele ampliou minha visão de mundo, e eu realmente acredito que quando a gente começa a entender as estruturas por trás das histórias, nós entendemos um pouquinho mais da nossa própria humanidade e do mundo à nossa volta. Fora que é muito legal conseguir reconhecer as estruturas dentro das histórias, para onde eles estão me levando. E aí você percebe vários artistas interessantes que seguem os caminhos convencionais, mas em determinado momento eles mudam a trajetória daquela história. A gente vai descobrindo cada vez mais coisas. E no próximo vídeo, sexta-feira, nós vamos falar sobre como os mestres do cinema utilizam diferentes métodos para criar essas histórias que nós tanto amamos. Eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro episódio do especial Além do Frame aqui no canal. Vocês podem deixar dúvidas e sugestões aqui nos comentários também. E se você não quiser perder nada, eu estou deixando um link aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado, onde vocês podem cadastrar o seu nome e o seu e-mail e vocês vão receber todos os conteúdos que eu estou postando. Dentro dessa confirmação, vocês podem também entrar no grupo do Telegram. Vocês se cadastram, confirmam o e-mail e aí vocês já podem entrar no grupo do Telegram. Já tem uma galera por lá e é a melhor coisa que tem porque ninguém perde os avisos, né? Eu mando o link lá pra vocês. E aí vocês não perdem nada desse especial. Eu espero que vocês estejam gostando. E a gente se encontra sexta-feira para falar sobre os métodos dos mestres do cinema.